Eu gostaria então de agradecer a todos que na véspera do feriadão estão aqui para ver essa discussão. Espero que seja uma discussão, né? Eu vou falar primeiro, falar bastante, mas vou falar, né? E depois a gente tem a oportunidade de conversar sobre uma coisa ou outra. Antes de começar, eu tenho que agradecer a Helena Freta pelo convite, né? E tenho que agradecer também ao Lindotti pela confiança, né? Porque falar para vocês é complicado, mas falar na frente do artista que fez a obra é um pouquinho mais complicado, porque eu posso falar uma grande bobagem aqui, ele se sentiu ofendido, né? Então ele não, de qualquer maneira, eu agradeço a confiança. Pode passar o próximo. Outras duas coisas eu quero falar antes de começar a falar dessa obra. Primeiro, com relação à obra do Lindotti de uma maneira geral, e isso é visível aqui nessa exposição. De uma maneira muito simplista, né? As pinturas do Lindotti podem ser divididas em 3 grupos de pinturas. Tá? Umas pinturas que a ideia é mais simples, né? Umas pinturas como essa do meio, em que ele trabalha em cima de uma série de variedades, e algumas pinturas que são muito complexas, como essa última e como essa que a gente vai conversar hoje, né? À medida que isso muda, a gente tem camadas diferentes de complexidade, por isso um Lindotti 5 camadas, né? Mas não significa que as mais simples sejam menos complexas, né? Passa ao próximo, por favor. Então, ficou ruim aqui a luz, né? Mas assim, essa, por exemplo, é uma obra que a ideia é simples, né? É uma caveira e um fogo subindo, assim, uma coisa relacionada com a sese, a morte. Mas embora seja uma ideia aparentemente simples e colocada na tela de uma maneira, assim, do ponto de vista de figuras simples, né? Existe uma elaboração muito grande na forma de pintar, né? Dá para ver como esse fogo é muito elaborado e difícil do ponto de vista de pintar. E dá para ver como a caveira ali, né? Ela é construída, né, de uma série de pinceladas, ela não é desenhada, ela é esculpida na tela, né? Então, a ideia é simples, uma ideia antiga, né, de pensar na morte, de cogita mori, que é uma coisa bem conhecida assim, na história da arte, mas a elaboração é difícil. Segundo tipo de... Vai passar o próximo. Às vezes, isso é uma obra que está nessa exposição no Instituto Tomi Otaki, né? Maria e Luísa, é uma obra grande, uma obra desse tamanho aqui, né? Que também, a ideia é simples, né? Pode passar o próximo. É uma mistura de uma escultura da Maria Martins, uma escultura da Louise Bourgeois, né? Ela conseguiu fundir a Maria Martins com a Louise Bourgeois, né? O Impossível, de 1945, da Maria Martins, e Steve Fox, da Louise Bourgeois, de 1985, que está emprestada por enquanto pelo MASP, né? Então ele junta essas duas artistas e ele junta também dois pensadores, dois intelectuais que são muito importantes, que ele dialoga bastante, né? Ele junta na Maria Martins, quando fala em Maria Martins, ele fala do Raul Antelmo, né? O Raul Antelmo tem um livro sobre sobre o Duchamp em Buenos Aires e depois o Duchamp em Washington e em Nova York, a relação que ele teve com a embaixatriz, é o caso amoroso do Duchamp com a nossa embaixatriz em Washington, né? E a Louise Bourgeois, por causa do Paul Erkenhoff, que é o autor desse novo livro que foi lançado sobre ele. Paul Erkenhoff tem alguns livros sobre a Louise Bourgeois, e era, vamos dizer assim, quando foi curador do MoMA, era muito próximo da Louise Bourgeois, e conseguiu uma doação de um número enorme de gravuras
da Luiz Bourgeois, produção das Belas Artes. Né? Então essa escultura, que aparentemente é uma figura, que aparentemente é uma mistura de duas esculturas, né? Ela tem uma outra camada que é a mistura de dois pensadores que dialogam com frequência com o Linotte. É tudo isso, né, misturado. Próximo. O outro tipo de obra são essas obras. Aqui tem algumas obras dessa série. Né? Essas séries, elas são pequenas, deve ter 8, 9, 10 obras só. Né? Em que ele, vamos dizer assim, desenvolve algumas abstrações aqui parecendo flores. Né? E daí tem liberdade de fazer pequenas construções junto com as flores que são interessantes. Né? Essas pequenas construções aqui, elas são visíveis. Se colocar isso numa obra desse tamanho, elas se perdem. Né? Então, essas obras, embora menores e embora parecendo mais simples e até parecendo seriais, né, elas acabam, vamos dizer assim, salientando alguns detalhes que são importantes na construção de uma obra dele como um todo. Né. Às vezes isso tem repercussão em outras obras, né, como por exemplo no Relicário, que está lá embaixo, né, que isso é amplificado de uma maneira muito mais elaborada, né, e a gente vai ver também pequenos detalhes. Essa obra, ela tem 1 metro e pouco por 80, ela não chega a ser muito grande, então é possível prestar atenção em todos esses detalhes. E esse tipo de obra, às vezes tem eco também em outras obras, para passar o próximo, como esse barroco aqui, que está à disposição aqui, em que as flores são elaboradas de maneira muito diferente, muito mais complexa, em tamanho maior. E aqui a gente já começa a ver numa obra grande uma série de pequenos detalhes que são interessantes, fazem parte da obra do Linotte. Né? Pode passar o próximo. Aqui eu botei, por exemplo, um Bruegel de 1606, tá? Junto com esse barroco que está aqui do lado. Né? Para a gente ver assim, da onde que vem isso aí. Né? Da onde que vem. É claro que o Bruegel é 1606, o Linotte é 2023. Esse tipo de obra em 1606 novamente era uma obra que falava da morte. Né? Essas flores na pintura holandesa e na pintura do norte da Europa, elas sempre significavam morte. Tá? Significava morte por que naquela época se pensava nisso em morte? Porque essas flores, elas estão normalmente em estágios diferentes de evolução. Tem botão, tem ela aberta e tem ela já caindo, mostrando a evolução, né, da vida. Né? E essas flores também, elas não... É um conhecimento que hoje a gente não tem, mas naquela época eles tinham. Elas não nascem na mesma estação do ano. Né? Então ele colocava diversas estações do ano simultaneamente numa mesma obra. Né? Isso que os holandeses faziam. E se for olhar com cuidado, ainda vai se ver um ou outro insetinho morto caído dentro dessas flores. Né? Então, para alguém culto na Holanda em 1606, quando ele olhava isso, né, ele sabia que isso aqui estava falando de morte, né? Por mais florido e bonito que pudesse ser. O Linotte não está falando nada de morte, mas ele usa, né, essa estrutura holandesa, né, e põe flores diferentes, mas além das flores, isso é uma coisa que os holandeses e os alemães nunca fariam, né, aqui eles pintavam flores de verdade. Né? E o Linotte não. O Linotte aqui tem algumas estruturas, como aquelas duas estruturas lá de cima, como essa estrutura daqui e essa estrutura daqui, que são estruturas essencialmente abstratas. Né? Então essa obra é uma obra, na verdade, não é de flores, ela é abstrata. Né? Essa é uma obra muito interessante. Né? Eu estava falando dele assim, que à primeira olhada pode parecer
aquelas toalhas de plástico, né? Cheio de flor, né? Mas assim, se parar para olhar com cuidado, vai ver que não, que essa obra tem várias camadas tanto de história da arte, camadas relacionadas com abstração e camadas com diferentes maneiras de pintar, que depois a gente vai falar sobre isso. O terceiro tipo de obra, já quase próximo desse, pode passar o próximo, são essas obras mais elaboradas aqui, como o Espólio dos Viajantes. Aqui a gente tem todas essas construções, todos esses detalhes, né? Mas começam a aparecer algumas citações de outros artistas, né? Então a gente tem aquela floresta elaborada, tem jeitos diferentes de pintar, né? Mas ele agrega, né? Então, por exemplo, ali naquele retângulo tem uma reprodução de uma gravura do Choriz, que teve aqui na ilha de Santa Catarina no início do século XIX, e foi feita essa gravura. Ali é a pedra da obra do Chico Canchi, que foi quem fez a primeira imagem da ilha em 1789. E tem lá em cima, naqueles dois círculos, né, a reprodução daquela figurinha ali, um algodão aberto, do Fresier, que também teve aqui na ilha de Santa Catarina no século XVIII. Então, aqui a gente tem uma terceira camada, né, relacionada com a história da arte. Essas são essas obras, vamos dizer assim, muito mais elaboradas. Não que as simples não tenham também um preparo muito grande antes de ser feito. Não que os estudos das abstrações, das flores, não seja interessante, é muito interessante e próximo. A outra coisa a terceira coisa que eu queria falar antes de começar a falar dessa obra, né, é fazer essa citação do Schopenhauer, né? Torna-se-lhe claro e certo que não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê um sol, uma mão que toca uma terra. Ou seja, né, a interação cada um de nós com qualquer obra de arte vai depender da obra de arte, mas vai depender do nosso olho, né? E cada um de nós tem um olho diferente, tem uma bagagem cultural diferente, né? Tem conhecimentos diferentes, né? Por isso que uma obra às vezes agrada a uns e não agrada a outros, né? Então, como aqui vai ser o meu olho, pode ser uma bobagem para vocês, né? E pode, muitas vezes, também ser uma bobagem para o artista. Eu posso estar aqui encontrando relações que o artista não imaginou, né? E não estava preocupado com isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os fatos, né? A gente pode criar uma história muito complexa em cima dessa obra, sem que isso tenha alguma, assim, verdade, né? Mas, novamente, essas interações são sempre entre cada um de nós e aquilo que a gente está vendo, né? E isso vai variar. É muito bonito que isso varia. Próximo. Então, vou começar a falar. Um lindóide e 5 camadas. Qual é a primeira camada? Vou passar o próximo. Essa é uma obra de 2021. Né? Não é uma obra, eu tenho várias fotos da elaboração da obra, mas não é uma obra encomendada, é uma obra que depois de pronta, depois de feita, né, que assim, eu acabei me interessando pela obra. Aí acabei achando algumas fotos que eu batia muito. A gente já faz assim mais de 10 anos que de vez em quando eu incomodo o Lindotes lá nos finais de semana e a gente fica conversando sobre. Então, essa obra. Pode passar o próximo? Aqui a obra ainda no ateliê, secando. Tá? O que a gente vê nessa obra? Pode passar o próximo? O que a gente vê? Né? A coisa mais simples que a gente vê é uma terra lá no canto, né? Eu chamei de floresta úmida, né? Essa terra aqui no canto, né? E um rio, né? Que corre aqui, por aqui. O Lindotti tem feito várias florestas úmidas e tem feito vários rios misturados, né? Ele tem
trabalhado em cima disso, né? E esse desenvolvimento ele é interessante, na medida que depois a gente vai ver Lindotti cita Lindotti, né? Como, sei lá, Jasper Johns citava Jasper Johns e ficava repetindo coisas depois de um certo tempo. Próximo, a gente vai ver uma medusa. Pode passar o próximo. E o que a gente vai pensar sobre a medusa? Né? Aqui uma outra medusa, a medusa do Rubens. Pode passar o próximo. Então a medusa, né, em grego guardiã, protetora, na mitologia grega, era um monstro quitônico, uma das três górgonas, filha de Fóssis e Ceto. Quem quer que ela olhasse diretamente para ela, era transformada em pedra. Ao contrário de suas irmãs, a medusa era mortal e foi decapitada pelo Perseu, que depois deu para Atena para ela botar a cabeça da medusa no seu escudo. Então, a medusa é um negócio forte, assim, né? Não é uma coisa leve. Próximo. Existe uma outra versão da medusa, né, relatada no Ovídio, né, que ela era uma sacerdotisa do templo de Atena, né, desejada por muitos pretendentes mortais e imortais, e ela teve uma relação com Poseidon. A Atena não gostou, né, e enfurecida determinou que os cabelos da medusa virassem serpentes e o seu rosto tão horrível que, se alguém olhasse para ela, virasse pedra. Então, basicamente é isso, uma coisa que faz mal. Né? Uma outra interpretação da medusa, medusa também significa sabedoria feminina. E o seu simbolismo foi transportado da Líbia, lá no norte da África romana, né? Onde as Amazonas a cultuavam como a deusa serpente, a Atena da região. Então, é diferente, né, do culto à medusa e da interpretação da medusa na Grécia. Né? Então aqui a medusa era uma amazona, no norte da Líbia. Próximo. O quadro tem outras coisas. Tem esse macaco aí no fundo, segurando uma caveira. O que mais? Vai passar o próximo. E se a gente olhar assim, superficialmente, né, tem ali um esqueleto, né, lá no canto. Tem essa cobra que vem do cabelo da medusa. E tem aquela estrutura lá roxa, né, que é uma dessas frutas, uma dessas plantas carnívoras. Tudo isso misturado. Então, o que é esse quadro? Esse quadro é uma cabeça de medusa, perto do rio, junto de uma floresta, com cobras e outras defuntos e cobras e plantas carnívoras. Né? É uma coisa agressiva, vamos dizer assim. Quase como se fosse uma batata. Próximo. Bom, essa é a primeira visão simples desse quadro. Uma batalha da medusa com não sei se com macaco, sei lá como. Uma segunda camada de ver essa obra é avaliar a composição. Na arte moderna a composição não é tão formal como no século XIX, uma coisa assim, mas a obra tem que equilibrar. Né? Como é que a gente vê, que o Lindotti equilibrou essa obra? Tá? Aí não sei se do jeito que eu estou pensando, mas acabou ficando assim. Né? Se a gente cruzar uma diagonal nessa obra, pode passar o próximo, né? A gente vê que ele dividiu a obra em dois cantos. Né? O canto de cima é a terra, o canto de baixo é o mar. Né? E tem algumas estruturas que tentam fazer essa linha, principalmente aquela estrutura amarela
ali do meio, né, que meio que induz essa linha. Né? Esse tipo de linha diagonal, ela equilibra aquilo que a gente está vendo. Né? Uma outra linha, né, que cruza do outro jeito, né, ela pega essa região de azul aqui e ela sobe lá até aquelas fibras amarelas. Né? É outra linha para equilibrar a obra. Né? Então, se a gente faz uma obra e cruza as linhas, ela senta, ela não fica torta, do ponto de vista de composição. Tá? E se a gente botar as duas linhas, vamos passar próximo, a gente vê que as duas linhas acabam separando 4 triângulos, cada um com um tema principal. Em cima, né, é a medusa, do lado de lá é aquela estrutura de flores que depois a gente vai ver, do lado de cá centra na cobra, né, e no triângulo de baixo centra no macaco. Né? Então a gente vê que isso delimita campos na obra. Isso pode ser feito pelo artista de forma intencional ou não. Né? O artista sabe onde é que está indo. E ele acaba elaborando essa composição, às vezes voluntariamente, às vezes não. Próximo. Outra coisa importante na composição dessa obra é que se a gente cruzar no meio da obra e olhar um pouquinho para cima, que é onde está mais ou menos o nosso campo de visão, isso pega exatamente na boca da medusa. Que é o que a gente vê primeiro nessa obra, se a gente, a não ser que a gente esteja numa posição muito abaixo, mas se a obra estiver na posição correta, né, a obra está centralizada, é aquilo que precisa ser visto primeiro, né, que é o centro dessa obra. Próximo. O triângulo, né, é uma forma clássica assim, de equilibrar obras de uma maneira geral. E, assim, o Renascimento, a Virgem Maria com a criança e o Jesus Cristo e o primo dele, São João Batista, né? Normalmente a estrutura era triangular. Né? Essa é uma forma clássica de equilibrar, simples de equilibrar, né? Mas ela só é simples se ela for escamoteada, né? Como é aqui. Né? Então a gente vê, né, linhas saindo do cabelo da medula de um lado, linhas saindo do cabelo da outra, e tem uma linha aqui no meio do mar, do rio. Né? Quando a gente arruma isso, vai passar o próximo, né, a gente vê que realmente a medusa e as coisas que saem dela, elas põem a obra no chão, ela faz com que a gente tente olhar para baixo. Né? E isso equilibra. Por último, se vocês olharem a maioria das obras aqui, essa é a técnica que eu vejo no Lindotti mais comum para equilibrar uma obra. Ele faz essas grades. Né? Isso é muito visível naquelas coleções de flores. Né? Elas têm grades. E as grades também elas ajudam a montar o quadro. Tá? Então, a partir do momento que a gente vê uma série de linhas verticais e algumas linhas horizontais, isso feito de uma maneira difusa, né? Isso também equilibra o quadro, faz com que o quadro não fique assim, novamente torto, ele fique homogêneo. Né? E além disso, pode passar o próximo, né? Dentro de cada segmento desse a gente acaba vendo algumas linhas horizontais também, ou algumas verticais, né? Para que isso tudo fique equilibrado. Então essa foi a segunda camada. A primeira camada, a coisa simples que a gente olha, a segunda camada, né, como é que isso... Né, a gente não precisa saber nada sobre o tema da obra para ver como é que ela foi equilibrada. Né, só tem que olhar. Bom, terceira camada é o título. A aparição de Kamiaba sobre as águas do rio Nhamundá. Ao ser alguém que esteja assim, muito envolvido com essas coisas todas, não sabe onde é que fica o rio
Inhamundá, não sabe quem é Icamiaba, muito pelo contrário, né? Isso é uma terceira camada. Vamos ver o que é isso. Os Icamiabas, Icamaiaba, peito partido tupi, né, fazem parte da lenda indígena, uma lenda indígena que tem formado uma nação de grandes mulheres guerreiras. Inhamundá, né, é um rio com o nome originário dos indígenas, Inhamundá ou Jamundá, local do encontro épico entre os exploradores espanhóis Orellana e Carvajal com as índias Icamiabas em 1542, né? E aí quando eles viram essas índias, né, eles resolveram chamar o rio de Amazonas, porque eles acharam que essas índias eram as Amazonas. Então essa medusa aí deve ser uma amazona, né, do Amazonas. Próximo. Aqui fica o tal do rio Inhamundá. E ele acaba desembocando no Amazonas. Então, nós estamos começando a achar que talvez isso aqui seja no Brasil. Talvez isso seja no Amazonas. Vai começar a pensar nisso. Próximo. Aqui é o encontro, né, do Carvajal, que fez essa publicação em 1542, contando então mulheres muito altas e alvas, com cabelo muito comprido, trançado e enrolado na cabeça, muito membrudas e andam nuas em pelo, tapadas as suas vergonhas, os seus arcos e flechas nas mãos, fazendo tanta guerra como 10 índios. E, em verdade, houve uma dessas mulheres que meteu um palmo de lecha por um dos bergantins e as outras um pouco menos, de modo que as nossos bergantins pareciam um pouco espinho. Essa lecha aí é flecha. Então aí estão elas, as Icamiabas do Amazonas, né, destruindo os espanhóis. Uma batalha aqui, uma gravura do Bri do século XVI. Então essas Icamiabas, elas brigavam lá na Amazônia. Essa obra começa a ter um... O que mais? Vai passar o próximo. As Amazonas, então, integrantes de uma nação de mulheres guerreiras da mitologia grega, e Heródoto colocou ali na Sítia. Sítia é Turquia, Levante, por ali. E as Amazonas são, daí tem uma Amazona do Stuck, fica na frente da casa dele, no Nick, próximo. Aqui no Vaticano, uma batalha, agora não das nossas Amazonas, mas das Amazonas lá mitológicas, né? E mais aqui uma outra batalha, a Amazonomaquia do Rubens. Eu botei o Rubens porque eu sei que o Lindotti gosta bastante do Rubens, né? Então aqui uma outra batalha, aqui um detalhe da batalha, próximo, 615, outro detalhe aqui das Amazonas com seus cabelos, né? Mais um. Aqui o quadro completo de uma batalha de Amazonas, né, mitológicas gregas. Esse quadro é uma visão contemporânea daquela peça romana, desse quadro do Rubens, né, do Bri mostrando a batalha. Né? O título já começa a elaborar mais aquilo que a gente está vendo. Se não tivesse esse título, seria difícil a gente pensar nisso. Próximo. E lembrando também que a Medusa era uma deusa das Amazonas. Tem uma dica no quadro, onde o quadro fica. Né? Se a gente olhar o contorno do macaco, né, vocês vão ver que o contorno do macaco lembra o mapa do Brasil. Né? E o macaco está exatamente lá, na Amazônia. O Lindotti já fez isso outras vezes. Ali é um detalhe do outro quadro, Icamiaba e a escolha de Ajuricaba, que eu não vou entrar nos detalhes aqui linguísticos do Ajuricaba, porque eu não sei quem é o Ajuricaba, mas dá para ver ali que naquele quadro ele também elaborou, né, a ideia do mapa do Brasil, né?
isso está escondido aí. Né? Então, eventualmente, agora a gente sabe que isso aí é no Amazonas, porque tem um mapa do Brasil dentro dessa obra. Quando isso é voluntário, eu resolvi chamar de pseudo-pareidolia. Pareidolia é quando a gente vê um troço no quadro que, vamos dizer assim, que o pintor não pensou em pintar aquilo, mas fica parecendo alguma coisa, assim como a gente vê uma nuvem e fica parecendo uma mão, né? Isso é uma pareidolia. Né? O Lindorff tem feito essas pseudo-pareidolias, pequenos enigmas que ficam jogados no quadro. Essa é uma dessas pseudo-pareidolias. Próximo. Então, o título foi uma terceira camada. A quarta camada, né, é a relação dessa obra, não do ponto de vista do tema, mas do ponto de vista da relação que ela tem com a história da arte. E aí, quais são as apropriações de outros artistas que a gente vê nessa obra do Lindorff? Próximo. O óbvio, né, é a cabeça da Medusa do Caravaggio. Né, isso, né, que tá, tem duas, né, tem uma em Milão, outra em Florença, né, mas ele usou a de Florença. Aqui está no escudo, como se fosse um escudo de Atenas. Né, o Caravaggio pintou, então, essa cabeça da Medusa. Próximo. Né, aqui a cabeça da Medusa e como que o Lindorff pintou. Tá. Próximo. Essas são as duas. A de Milão, a de lá é de Florença. Essa aqui está numa coleção particular em Milão. Não é a primeira vez, não foi a primeira vez que o Lindorff, quase que simultâneo. Né? Ele tem uma outra obra grande, que é esse Caminhava e a Escolha de Agilitava, que é desse tamanho. Tá? E que ele daí põe ali, né, a cabeça da Medusa de uma forma muito grande, com todas essas cobras ao redor. Vocês veem as cobras lá em cima? Né? E aqui, nessa obra, Fontão. Olhem o rosto da Medusa do Caravaggio. Tá? A bochecha direita. Tá? Próximo. Na bochecha direita da Medusa do Lindorff, ele colocou o rio Amazonas. Uma dessas pseudo-pareidolias. Tá? Para localizar aquele corte na bochecha que não tem no original, né? É o trajeto do rio Amazonas. Fica aí escondido para que um dia você veja isso. Próximo. Ele trabalhou também, né, melhor essas cobras. Né? Aqui nesse díptico a gente vê uma elaboração de uma outra obra, Sonho com Serpente. Então, no fundo, é essa a ideia da Medusa do Caravaggio. Pelo menos eu sei, tem 3 obras por enquanto, pode ser que tenham outras obras. E isso é uma coisa bem assim, lindorffiana, que é repetir depois essa mesma ideia em outras vezes. Né? Como a gente vê aqui na exposição, vários macacos. Próximo. A outra coisa que aparece nessa obra é essa escultura aqui do Brancusi. Tá? O nome dessa escultura é Princesa X. Tá? E ali uma foto antiga da Princesa X, quando estava na coleção Arensberg, na Califórnia. A coleção Arensberg foi uma coleção muito importante de arte relacionada com Duchamp e outras coisas mais, né, que hoje está no Museu de Arte da Filadélfia, a maior coleção de Duchamp que tem uma quantidade grande, tem uma sala só de Brancusis lá, da coleção Arensberg. E aí o Lindorff botou aqui Princesa X. Princesa X, em algum momento foi até proibida de uma exposição, porque se achava que isso fosse um símbolo falho, mas na época o Brancusi disse que não, Princesa X é uma princesa, nunca pensei em que isso fosse parecido com alguma coisa diferente.
E a princesa X, pode passar o próximo. Aqui, ó. Né? A princesa X é a Maria Bonaparte. Tá? Pode passar o próximo. Aí tá, ó. Maria Bonaparte, sobrinha neta do Napoleão, né? Esposa do Jorge da Grécia e Dinamarca. Então ela era da Casa Imperial Francesa Napoleônica, né? Descendia da nobreza grega e da Dinamarca, né? E ela tinha uma avó que era grande duquesa da Rússia. Ela que conseguiu salvar o Freud, ela que pagou para que a coleção e o Freud saíssem de Viena e fossem para Londres. Né? Então, bom, então é uma princesa que está aqui junto com a outra Amazona, não sei se ela é uma princesa também do Amazonas, alguma coisa assim, sem problema de cada um de nós, dependendo daquilo que a gente seja. Próximo. O Nidote já gosta do Brancusi, ele cita o Brancusi. Aqui eu bati uma foto do ateliê do Nidote, que tem lá uma reprodução do Brancusi e o Berkenhoff, no livro, Não Desespere por um Estilo, ele correlaciona um cartoon muito antigo do Nidote com o recém-nascido, com essa escultura do Brancusi. Então, o Brancusi de vez em quando aparece. Aqui tem uma outra obra. Próximo. Outra citação de outro artista é da Lígia Pape. Se vocês forem ver essa estrutura redonda e essa outra estrutura redonda que está aqui, ela é aquela escultura, ou aquela série de esculturas da Lígia Pape que estão lá atrás. Só essas duas estruturas aqui. Próximo. Aqui uma obra nova do Nidote que estava exposta lá no Instituto Biotag, em que ele também, essa classe de obras objetiva, que a preparação é muito maior que a fatura, também tem ali amazoninos nessa obra nova. Então, a gente vai ver citações da Maria Martins, a gente vai ver citações da Luz Bourgeois, vai ver citações da Lígia Clark também, em várias das obras do Nidote. Próximo. E aqui no canto tem sei lá o que é isso, como se fosse uma igreja, uma gruta, e uma estrutura de restos, de colunas, alguma coisa assim, mas que tem 3 foguinhos, 4 foguinhos. Tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem um pouquinho de fogo lá. Então, que na elaboração não são muito longe dessa obra sem data aqui. E também a gente vê esse fogo saindo de vários desses macacos que o Nidote tem em uma ou outra obra. Próximo. Ele cita também, então ali ele está citando Nidote, citando o fogo do símbolo do Nidote. Essa situação aqui do macaco e da caveira, também é uma citação de Nidote. Tem pelo menos, tem essa outra obra aqui de 2019, Caveira, Macaco e Árvore, o próximo. Mas a obra mais importante dessa Caveira, Macaco e Árvore é essa aqui, a aparição do crânio de Francisco José de Goya Lucentes na fonte do rio Inhamungá. Então, dentro da ideação geral do Nidote, se sabe que quando for transferir o corpo do Goya para uma igreja, na hora que abriram a cabeça não estava lá. E daí transferiram o resto dos ossos sem a cabeça. E o Nidote resolveu botar a cabeça do Goya lá no Inhamundá, problema dele. E fez isso nessa obra grande,
né, de 2017, da coleção Rock and Roll. O Lindotti gosta do Goya, né, ali no ateliê eu peguei um cantinho bagunçado com um autorretrato do Goya, né, mas aqui é Lindotti citando Lindotti, e já que ele já tinha botado a cabeça do Goya lá no Rio Inhamundá, ele mostrou de novo. Também, aquela estrutura ali de baixo, aquela estrutura abstrata, né, é citação de uma obra, né, de Eviar Mordido, de 1996, depois foi elaborada na coleção do Teatro Privado, em 98, e ali ela fica bem elaborada. Novamente são estruturas que ele em algum momento criou e depois ele vai recolocando. Né? Próximo. E por último, o Lindotti tem usado dentro dessas florestas muitas plantas carnívoras, né? A esposa aqui no Jardim Bendina Lindotti, ela tem uma coleção de plantas carnívoras. Deve ser perigoso ter uma esposa que coleciona plantas carnívoras, né? Mas também é um problema do Lindotti. Passando próximo, né? Então a gente vê aqui, né, a elaboração dessas plantas carnívoras, muitos detalhes de plantas carnívoras, mas sem a necessidade de que seja fiel. No meio de uma planta dessa, ele vai fazer o que ele quiser. Lá no ateliê do Lindotti tem essa reprodução de uma coleção de diversas plantas carnívoras, e ele usa isso para ir ilustrando fora o jardim da beleza. Então essa foi a quarta camada, né? Citações de história da arte dentro dessa obra. A quinta camada é a técnica de pintura. Vou passar o próximo. Aqui uma obra de 2007, Espelho Feio, né? Quando o Lindotti ainda não tinha voltado a pintar a óleo com cor e com toda essa elaboração. Mas ele já tinha o cuidado naquela época, né, então assim, uma obra que aparentemente é simples, mas a região branca é pintada em acrílico, tá? A região preta é pintada em nanquim, algumas vezes o nanquim sobre alguma coisa pintada em óleo embaixo. E na região branca, como dá para ver ali, tem regiões em que ele pinta uma pincelada grossa, né, a óleo de branco, junto com regiões branco pincelado de uma forma diferente, né? Então é essa preocupação de que tinta botar, como botar, e botar de uma forma variada na obra, é uma coisa que acompanha o Lindotti há 15, 20 anos. Né? Habitualmente um artista desenvolve um jeito de pincelada e ele fica naquela. Né? Por isso que o título, um dos motivos disso é o título da obra do Eckhoff, não espere por um estilo, né? Muito pelo contrário, né? A gente vai olhar aqui diversas maneiras de pintar. Próximo. A mais exuberante, né, é esse conjunto de plantas carnívoras pintado a lá Jeff Koons. Né? Essas tulipas do Jeff Koons, né, elas são pintadas dessa maneira. Né? Quase uma coisa, um negócio de cartaz de cinema, uma coisa bem popular do ponto de vista de como olhar para isso. Né? Próximo. Já aquele jeito de pintar ali embaixo, né, vem um pouco do Philip Guston, porque eu sei que o Philip Guston é um artista que o Lindotti gosta de observar e de estudar como é que ele pinta. Né? Então, assim, a gente já tem ali uma pintura Jeff Koons, tem uma pintura Philip Guston, próximo. E aquele é o Philip Guston, ainda abstracionista, depois ele virou figurativo, né? Então, essas cobras, elas são criadas também a lá Philip Guston, agora figurativo. Né? Então,
Na mesma obra ele cita o mesmo artista com duas maneiras diferentes de pintar, de colocar a tinta sobre a tela, né? Coisa que, isso é uma coisa muito interessante. Poucos artistas hoje em dia, vamos dizer assim, se preocupam com a variedade, né? Todo mundo quer desenvolver uma técnica homogênea para pintar o quadro inteiro. Aqui não, o quadro é pintado de forma heterogênea, por escolha e por cuidado do artista. Uma outra citação de forma de pintar, né, é do Rembrandt, naquela região vermelha lá de cima. Tá? Então, eu sei que o Lindorff conseguiu ver essa obra, o retrato do Jan Six. Esse retrato fica numa coleção particular em Amsterdã, mas a pessoa pode agendar uma visita. Eu sei que ele foi ver, porque esse é um retrato importante na história dos retratos, o retrato do Jan Six. Assim, para 1664, esse jeito do Rembrandt pintar esse casaco vermelho com essas pinceladas grossas de amarelo, isso era muito moderno, muito avançado para a época, né? E ali é isso, aquilo ali é uma citação ao retrato do Jan Six, pintado a la Rembrandt. Também sem citações do Frans Hals, né? Dá para ver aqui a gola do macaco, né? Que é uma citação a essa pintura, né? Van Dyck e Frans Hals pintavam assim, né? Esse tipo de estrutura. E aqui é uma estrutura que, embora remeta e seja isso, né? Do macaco, é uma estrutura que é muito parecida também, né, com as Vitórias Régias, né? A borda das Vitórias Régias, ela lembra essa estrutura cupolar holandês. Próximo. Então aqui a gente viu que ele se apropria de técnicas de outros artistas para fazer coisas diferentes dentro da obra dele. Não está se apropriando como antes, citando outras obras. Mas ele também tem elaborações técnicas de como pintar que foram desenvolvidas por ele, né? Por exemplo, né, a complexidade da elaboração desse saquinho aqui de luz, né, que o macaco segura, né? Se vocês olharem com cuidado de perto, vocês vão ver como isso aqui também é esculpido, como aquela caveira, né? E tem umas manchas diferentes, né? Olha essa mancha aqui, né? Como é que isso aqui foi feito? Né? Isso aqui não foi pincelado, isso aqui tecnicamente foi feito de outro jeito, né? Próximo. Vocês já viram o que tem atrás do macaco? Né? Isso não é craquelê. Não. Isso foi quando estava pintando, ele botou folhinhas, né? Pequenas folhinhas para formar essa estrutura. Isso não foi uma coisa que aconteceu, né? Isso foi cuidadosamente elaborado do ponto de vista técnico, né? Está escondidinho aqui, né? Sim, isso aqui fica na minha sala. Demorou para eu ver isso, né? A gente demora para ver, tem muita coisa para a gente ver que não aparece de uma vez só, né? Até que um dia a luz pegou de lado e ficou claro que aquilo ali não foi, né? Uma coisa diferente. Próximo. E essas manchas aqui que ele já fez em outras vezes, né? Em que a pintura é aplicada como pó, né? Ele tem os pós do pigmento e ele deixa correr o pó, né? E aqui tem um craquelê pequenininho, né? O craquelê que foi voluntariamente colocado aí, né? Assim como no barroco também tem. Então, se a gente for olhar o quadro como um todo, ele é pintado de maneiras diferentes, né? Não espere por um estilo, né? E essa diversidade é a característica principal das obras do mundo de uma maneira geral. Próximo. Aqui também, esse jeito de fazer os pontinhos é diferente, né? É diferente do jeito de pintar, né, a cabeça da medusa. Próximo.
E a outra coisa que ele faz, né, é a vernissagem irregular. Né? A vernissagem é passar o verniz no quadro. Né? E se vocês olharem, tem regiões que tem mais verniz, tem regiões que não tem verniz. Né? Toca aqui uma filmagem da obra ainda no ateliê, com o verniz ainda mole, ainda recém-colocado. Tá? E vocês veem como ele brilha diferente em algumas regiões. Então ele brinca na colocação do verniz para vamos dizer, salientar alguma coisa ou outra que é interessante. Então tem, ó, o verniz parece que está escorrendo. Não, isso é voluntário. Né? Então a vernissagem é irregular, né? Voluntariamente. Então tem pedaços do quadro que brilham. É difícil fotografar, porque se a gente fotografa de frente, às vezes uma coisa brilha e outra não brilha e dificulta. Né? Pode botar o outro. Olha ali o brilho do verniz depositado em cima do... Né? Já não tem mais esse brilho. Né? Mas ali ele estava novinho. Pode passar o próximo. Então essas eram as 5 camadas. A camada simples, que a gente vê, a camada da composição, né? A camada das citações, a camada da técnica. Né? Tem alguma outra coisa? Próximo, por favor. Tem alguma outra coisa escondida? Tem. Né? Deve ter outras que eu não vi. Por exemplo, passo próximo. Né? Esse sorriso. Né? Vocês estão vendo o sorriso ali? Né? Aqui, ó. Esse sorriso é o sorriso do gato, né, da Alice do País da Maravilha. Isso não é uma pareidolia, isso é voluntário. Está escondidinho ali, né? Que é o gato. Esse Cheshire Cat, né, é um gato que mostra gengivas, ou qualquer pessoa que mostra gengivas quando ri. Né? Então ali tem o original lá de 1863, o da Disney de 51 e do Tim Burton de 2010. Né? E deve ter outras coisas escondidas aí. Sim. Mas eu acho que eu já enrolei bastante em cima do quadro aqui. Próximo. Era isso. Eu acho que não tem nada. Próximo. É isso aqui, vou bater uma foto dele, onde a gente está aqui. Era isso.